E o Brasil registrou o maior número de famílias com contas atrasadas em 12 anos. Ao todo, 27% dos consumidores estavam nessa situação em fevereiro, segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E sobre esse assunto, eu converso agora com Bruno Souza, que é sócio-diretor da Recomércio Brasil, que está aqui comigo no estúdio. Bruno, obrigada pela sua presença. Bruno, fala sobre... a gente está falando sobre questão de recuperação de crédito, mas, na verdade, é um outro nome, né? Que você está falando de reabilitação, né? É um pensar dessa pessoa voltar a ter crédito na praça, né? A ter a saúde financeira de volta, né? Explica um pouco para a gente sobre esse conceito. Exatamente, Elaine. O conceito de reabilitação de crédito, ele exatamente é o quê? É a pessoa voltar a ter crédito. Como você acabou de falar, a gente está numa crise, né? Tem muita gente, muitas famílias endividadas, e isso realmente acaba gerando um problema crônico para a economia. Então a gente percebe que tem empresas que estão fechando as portas, pessoas estão perdendo emprego, e o crédito está totalmente ligado a isso. Porque muitas vezes a empresa fecha porque o dono não tem mais dinheiro, ele não tem mais dinheiro próprio para investir, ele não tem crédito, né? Ou seja, ele não consegue ali buscar recurso em um banco, em alguma instituição, para poder continuar os investimentos, continuar pagando as despesas, e ele acaba fechando. Então isso vai gerando uma crise, e essa crise vai se acentuando. Então o conceito de reabilitação de crédito é o quê? É, de uma certa forma, mecanismos que ajudem a pessoa física, o empresário, na empresa, enfim, a voltar a ter o crédito, certo? Então esse é o conceito de reabilitação de crédito. E aí, nesse ponto, como é que vocês trabalham nesse sentido, né? Acredito que, além disso, também tem a questão de se educar financeiramente. As pessoas precisam, né, dessa educação financeira para ontem, né? Com certeza. O que acontece? Eu fundei a Recomércio Brasil, vamos colocar assim. A gente está há 4 anos no mercado. Eu sou empresário já, tem muitos anos que eu tenho um negócio. Então, isso foi uma dor minha, tá? Uma dor minha. Eu sempre investi muito, sempre acreditei, e o empresário é assim, todas as pessoas são assim. Quando quer uma coisa, acredita, vai para cima, investe, arrisca, pede dinheiro emprestado para a mãe, para o pai, para o agiota, enfim. É normal, faz parte. Então o que acontece? A gente, quando quer alguma coisa, acredita e vai para cima. Só que às vezes a gente não está preparado, não calcula os riscos, não calcula de fato o investimento, as variações que podem acontecer, e isso faz com que gere um impacto negativo no negócio. Mas isso também não significa que o negócio não é viável. Isso não significa que, se você não tivesse um pouquinho mais de tempo para pagar, você não pagaria suas dívidas. Então o que acontece? Eu particularmente acho um pouco complicado, injusto, né, o processo como o mercado trabalha em relação à negativação. Porque hoje a grande maioria das empresas, das pessoas, necessitam do crédito, necessitam do dinheiro para fazer investimento. Só que as políticas, né, e a forma com que o mercado trabalha em relação ao crédito, em relação à negativação, é muito severa. Ou seja, você tem ali um financiamento que você faz, você vai, pega um dinheiro no banco, você vai, pega ali 50 mil reais no banco e faz investimento no teu negócio. Aí você passa um mês, passa 2, passa 3, de repente você tem algum problema, o faturamento não é do jeito que você imagina, aí você não consegue pagar ali a parcela daquele mês. Aí o fato de você ter atrasado um mês, já vem uma negativação, e isso aí já cai como uma bomba, ou seja, você já fica ali, o mercado já te vê como um leproso, você não consegue fazer mais nada, ou seja, tudo que você fez, tudo que você ainda vai fazer, já fica ali limitado e já fica ali bloqueado, porque você teve uma negativação, e essa negativação, ela vai te levar para o buraco de vez. Então eu acho isso muito complicado, e eu estou falando porque eu já sofri na pele isso muitas vezes, entendeu? Então, quantas vezes, por exemplo, eu já não cheguei, liguei para o gerente do banco e falei assim, olha, tem como você me ajudar a prorrogar isso aqui 15 dias, 30 dias, porque o cliente não me pagou, o cliente vai pagar e tal. Aí o gerente, eu não posso fazer nada. Aí o que acontece? Entrava a negativação no meu nome, aí eu também não conseguia mais repor mercadoria. Por quê? Porque eu já não conseguia comprar mais a prazo com o meu fornecedor. Quando eu ia comprar mercadoria, o fornecedor, eu não posso vender porque você está com restrição. Ou seja, essa política, ela na minha opinião, é muito complicada, assim, ela não roda para o empreendedor. Eu tenho certeza que os empreendedores, as pessoas que têm negócios, as pessoas que têm pode ser um grande negócio, um pequeno empreendedor, um autônomo, sabem exatamente dessa dor
que eu estou falando, porque na prática é assim. Só que, para minha surpresa, Elaine, quando eu comecei a pesquisar, comecei a entender, comecei a fuçar, porque eu sempre me achei muito injustiçado nesse sentido. Então eu percebi que, de fato, alguma coisa não estava bem. Eu percebi, porque sabe quando você tem aquele sentimento, aquela coisa realmente de que você procura ali algo que nunca me fugi de nenhuma dívida, de nenhum compromisso, nada disso. Mas eu sempre ficava com aquela dúvida. E quando eu fui atrás, eu percebi que, de fato, a negativação ela não pode ser assim tão imperativa, ela não pode ser assim tão assim, ó, você está devendo e tal, vai negativo e desgraça a vida da pessoa. Existe um pré-requisito, existe um rito legal na lei, tá? Existe um rito legal. O Código de Defesa do Consumidor, ele justamente estabelece esses parâmetros para que um credor possa negativar um devedor. E quando eu fui olhar, eu vi que realmente aquela minha angústia, aquela minha tortura, né, aquilo que eu sofria, não era só eu, eram milhares e milhões de pessoas. Milhões, e agora isso só aumentando, né? Então o que acontece? Por conta disso a gente percebeu que existia sim uma maneira legal, justa e correta de fazer com que as pessoas retomassem o crédito, ou seja, reabilitassem o seu crédito. Por quê? Porque a Recomece Brasil ela atua exatamente nesse sentido. A gente consegue tirar a restrição de crédito do devedor, mesmo que ele ainda não tenha pagado a dívida. Por quê? Porque 99,9% dos casos, os credores eles não cumprem o pré-requisito legal da negativação. Entendeu? Ou seja, a gente consegue retirar aquela restrição, porque aquela restrição ela não foi feita da maneira que deveria ter sido feita. Ou seja, não é assim do jeito que o mercado pratica. Aquela minha indignação que eu sempre tive, eu realmente consegui um amparo legal na lei. Eu percebi que realmente a coisa não era do jeito que vem acontecendo. É exatamente isso, né? Assim, às vezes a pessoa fez um crediário, alguma coisa, né? Um crédito numa compra, numa determinada loja, porque atrasou 3 do 4 dias, já recebe ligação direto, né? Já recebe mensagens de negativação, enfim. São abusos também que são feitos, né? E às vezes a pessoa não tem conhecimento disso, né? São abusos, a gente encontra isso diariamente, todos os dias as pessoas nos ligam sofrendo, sendo injustiçadas. E o grande problema, sabe qual que é? Semana passada, agora recente, eu estava conversando com um cliente que ele estava com a dívida, estava com uma parcela em um banco e essa parcela estava com 14 dias de vencido e o banco negativou ele com 14 dias de vencido. E essa negativação gerou um impacto terrível para a empresa dele. Ele perdeu o contrato, ele perdeu muito dinheiro por conta dessa negativação. Foi no momento que ele não imaginava, ele não poderia ter esse tipo de negativação e justamente veio ali no momento que teve um impacto terrível na empresa dele. Agora, entenda bem, como é que pode um banco negativar uma pessoa com 14 dias do vencimento da parcela se o Código de Defesa do Consumidor diz que o credor tem que ser, o devedor tem que ser notificado pelo credor e você tem que ter 15 dias de prazo para poder contestar, reconhecer, né? Para você ter a sua condição de questionar aquilo que está sendo apontado. Entendeu? Então, como é que 14 dias de vencido eu já te negativo direto, sendo que eu tenho que ter 15 dias para poder responder a notificação da dívida? Então, quer dizer, a coisa não é cumprida. E não adianta simplesmente pegar e falar, o banco chegar, não, eu vou tirar a restrição, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. E o problema que foi gerado? Quem é que vai reparar? Entende que a coisa é muito mais séria do que o que parece? Então, é por isso que a gente já está 4 anos no mercado, né? Então, não precisa falar mais nada. Existe uma dor muito grande, existe uma demanda de pessoas que realmente precisam. Pois é, e para quem está assistindo, quer saber mais informações sobre vocês, como é que faz para entrar em contato? Olha, tem o nosso site, recomecebrasil.com.br e também pode procurar a gente nas redes sociais, Recomece Brasil. Tá ok, a gente te agradece muito a presença e venha mais vezes para a gente conversar sobre essa questão que impacta todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.